Olá, meu amigo, minha amiga que se prepara para a OAB. Meu nome é Ricardo Galvão. Estamos aqui mais uma vez com a TF para uma nova dica de direito penal. E a dica de hoje diz respeito ao crime de infanticídio, um crime que você encontra no artigo 123 do Código Penal brasileiro. Então, a dúvida de muitas pessoas em relação ao infanticídio é se o infanticídio é um crime de mão própria, que só pode ser praticado pela mãe que retira a vida do próprio filho, estando ela sob a influência do estado puerperal, ou se, na verdade, o crime de infanticídio é um crime que admitiria, sim, uma coautoria. Então, para responder a essa pergunta, se o infanticídio admite ou não coautoria, é preciso que você faça uma leitura bastante atenta do artigo 30 do Código Penal brasileiro. Sim, um artigo que está lá na parte geral do Código Penal. Você vai voltar na parte geral e vai pegar o artigo 30 e verificar o seu conteúdo. O artigo 30 do Código Penal diz que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. O que ele quer dizer é que não se comunicam aos demais coautores e partícipes do crime as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, se uma mãe retira a vida do seu próprio filho durante o parto ou logo após, estando ela sob a influência do estado puerperal, você poderia dizer: ser ela mãe da vítima, estar ela sob a influência de um estado puerperal, são circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, Ricardo, de acordo com o artigo 30 do Código Penal, essas circunstâncias e condições de caráter pessoal não podem se comunicar aos demais coautores e partícipes, de tal modo que o infanticídio não pode admitir a coautoria, na verdade, nem coautoria, nem participação. Seria isso verdade ou não? Olha, se alguém, eu posso afirmar para você, se alguém praticar a conduta de matar a criança junto com a mãe, durante o parto ou logo após, estando ela sob a influência do estado puerperal, esse alguém, que pode até ser um homem, esse alguém que não é a mãe da criança, nem está sob a influência desse distúrbio chamado estado puerperal, responderá sim, junto com a mãe, pelo crime de infanticídio. Mas, Ricardo, você acabou de dizer que o artigo 30 do Código Penal diz que não se comunicam aos demais coautores e partícipes as circunstâncias e condições de caráter pessoal. É verdade, mas acontece que eu não fiz a leitura toda do artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 diz o seguinte, faltou uma parte: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. Então, se a circunstância e a condição for de caráter pessoal e for elementar do crime, o que isso quer dizer? Fizer parte da própria estrutura da infração penal, for um elemento indispensável à própria infração penal, aí, meu amigo, minha amiga, essa condição, essa circunstância de caráter pessoal se comunica sim aos demais coautores e aos demais partícipes. Então, de acordo com a regra do artigo 30, que diz que se a circunstância ou condição de caráter pessoal for elementar do crime, deve haver a comunicação dessas circunstâncias, quem pratica o crime de infanticídio com a mãe responde junto com ela pelo crime do artigo 123 e não pelo homicídio do artigo 121. Isso é justo? Resposta: claro que não é. É uma decisão, é uma solução bastante injusta, mas a única possível dentro do nosso sistema jurídico. De acordo com o artigo 30, essa é a única solução possível para o artigo 123, no que diz respeito à sua possibilidade de coautoria. Mais justo seria se o artigo 123 tivesse um parágrafo dizendo: quem praticar o crime descrito nessa norma, quem praticar o crime com a mãe aqui mencionado, estará em curso nas penas do artigo 121. Seria justo que fosse assim, mas como a lei não dispôs nesse sentido, o artigo 30 incide ao artigo 123 e, consequentemente, o coautor responderá junto com a mãe
pelo crime de infanticídio, pela comunicação das circunstâncias. É a mesma coisa que acontece no crime de peculato. Você sabe que o peculato é uma conduta praticada por funcionário público que se apropria, que desvia, que subtrai, por exemplo, bem da administração pública. Uma pessoa que não seja considerada funcionária pública, ela pode praticar peculato? Pode, desde que esteja em conluio, desde que esteja agindo junto com alguém que seja funcionário público e conhecendo essa qualidade. Por quê? Porque as circunstâncias de caráter pessoal, as condições de caráter pessoal no crime de peculato ser funcionário público se estende aos demais coautores e partícipes pela regra do artigo 30, em virtude de ser uma condição de caráter pessoal elementar à própria estrutura de peculato. Espero que a análise que a gente fez aqui do artigo 30 seja relevante para você, ter um êxito na sua prova de OAB, não apenas na sua primeira fase, mas também para aqueles que estão estudando para uma prova de exigência maior, já de segunda fase, uma prova mais prática, e, enfim, essas são as minhas considerações a respeito desse dispositivo tão importante que afeta a estrutura do infanticídio e outras infrações, a exemplo também do peculato. Um forte abraço e até a próxima dica. Até lá.